Se gostar do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Graça e paz, bem-vindos e bem-vindas ao canal Manancial de Águas Vivas. Hoje eu quero trazer um estudo profundo sobre o livro de Daniel, amém? É um livro também extraordinário, amém? E na semana passada eu passei o estudo sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse. Mas é extremamente necessário você ler o livro de Daniel para você entender revelações lá no livro de Apocalipse, principalmente as 70 semanas de Daniel, que está intrinsecamente ligado à tribulação, amém? Então, vamos lá começar o estudo de hoje. Eu creio que você vai ser grandemente abençoado, edificado, incentivado a se aprofundar nas Escrituras e se aprofundar no livro de Daniel, que é um livro extraordinário. São revelações que Deus trouxe para Daniel. Daniel não conheceu a Jesus, né? Lá em Apocalipse, o apóstolo João, sim, né? Ele foi um discípulo de Jesus, mas Daniel não. Então Daniel, ele teve revelações profundas, né, a respeito do que iria acontecer lá no fim, amém? Então é extraordinário, tanto o livro de Apocalipse, como eu passei o estudo na semana passada, quanto o livro de Daniel, amém? Tanto um livro quanto um estão interligados, amém? Pelo Senhor Espírito Santo, que deu revelações ao profeta Daniel e também ao apóstolo João. Daniel, então, ele é considerado um dos profetas maiores. Ele está ali classificado ali no Antigo Testamento como um livro profético, né, que é um livro profético, e também está ali classificado no Antigo Testamento como um dos profetas maiores, ali juntamente com Isaías, Jeremias e Ezequiel. Amém? Vamos começar então? Então, o livro de Daniel, ele inicia, né, falando do cativeiro. Então, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, né? E Daniel, ele foi levado também, né? Nessa primeira incursão de Nabucodonosor, que aconteceu lá por volta de 605 a.C. Então, na ocasião, foram levados os jovens e os nobres, né, de Israel, os quais eles foram preparados, eles foram treinados, eles aprenderam a língua e os costumes babilônicos, para que fossem então os líderes que iriam fazer o quê? A mediação entre Nabucodonosor e o povo judeu quando chegassem os demais cativos à Babilônia, amém? E Daniel, então, ele foi um desses jovens nobres, né? E na Babilônia, Deus deu a Daniel um dom profético maravilhoso e extraordinário. Daniel, então, ele nunca voltou do exílio da Babilônia, do exílio babilônico, né? E depois de anos na Babilônia, com cerca de 89 anos, ele viu então o final do exílio babilônico, o qual durou 70 anos, amém? Que foi profetizado pelo profeta Isaías. Esse cativo, né, esse exílio na Babilônia durou 70 anos, amém? Então, Daniel, ele continuou na Babilônia até o final dos seus dias, né? Sendo um grande profeta. Então, infelizmente, ele não pôde voltar para sua terra natal, né? E algo interessante, né, que nós podemos entender é que o livro de Apocalipse, como eu falei já no início desse vídeo, não temos como nós entendermos o livro de Apocalipse sem entender o livro de Daniel, né? Porque o livro de Daniel, ele está alinhado com o livro de Apocalipse. O livro de Daniel traz revelações que foram reveladas também em Apocalipse. Pois tudo então que está em Daniel está também em Apocalipse. Existem então paralelos, né, incríveis a respeito do tempo do fim. Portanto, ler Daniel é fundamental para o entendimento de Apocalipse. O versículo-chave então do livro está em Daniel, capítulo 2, versículo 44, que diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então está falando aqui do reino de Deus, né? Que está acima de todos os demais reinos. E que o reino de Deus consumirá, esmiuçará e consumirá todos os demais reinos. Os reinos o quê? Terrenos, né? Os reinos feitos por homens. E também o reino espiritual, né?
o reino das trevas, mas o reino de Deus está sobre todos esses demais reinos, amém? E aqui então existe uma alusão explícita ao reino de Cristo sobre a terra no milênio, né? Um reino sobre todas as nações e todos os outros reinos cairão, serão destruídos e somente o reino de Cristo subsistirá, amém? Glória a Deus. Então, quando o povo de Deus tinha pouca esperança, né, vivendo ali na Babilônia durante todos esses anos, Daniel ele trouxe um encorajamento ao revelar o poder de Deus em seus planos para o futuro, descortinando então o futuro da história da humanidade, né? Então, o pano de fundo e o propósito do livro de Daniel. O livro de Daniel, então, ele retrata as experiências de Daniel, né, de algum dos seus amigos exilados da Babilônia, mostrando-nos como a sua fé os protegeu, né? Daniel, por exemplo, ele foi jogado na cova dos leões, né, como todos conhecem essa passagem, e foi salvo milagrosamente. Há também a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, que foram jogados ali na fornalha por não adorarem a estátua que o rei Nabucodonosor havia realizado, amém? E ali naquela fornalha, os três estavam ali e um quarto homem apareceu, que era o Senhor Jesus Cristo, amém? Que livrou eles da morte. Então, uma passagem extraordinária também no livro de Daniel. Então, além do livro conter diversas visões proféticas que Daniel interpreta, temos também as experiências que ele e seus amigos tiveram na Babilônia, amém? Jesus então levou as profecias de Daniel muito a sério. Ele literalmente cita Daniel, né? Especialmente a profecia sobre Antíoco Epifânio, que era o imperador sírio, né, da dinastia Seleucica, e o abominável da desolação. Antíoco, que ao chegar em Jerusalém no ano 175 a.C., ele foi quem sacrificou um porco no altar de sacrifícios e colocou uma estátua de Zeus no Santo dos Santos, o que precipitou a revolta dos macabeus, amém? Então aqui eu não vou esmiuçar, mas é uma pesquisada sobre o que foi a revolta dos macabeus e Antíoco Epifânio, tá? Que foi quem então fez esse sacrifício desse animal dentro ali, né, do Santo do Santo dos Santos ali, e também colocou uma estátua de Zeus, tá? Então Jesus ele citou, né, se referindo ao passado, que fora o futuro então de Daniel. E Jesus então ele cita isso apontando para o futuro, dizendo que o anticristo fará no futuro a mesma profanação do mesmo jeito que Antíoco fez no passado. Então, olha como o livro de Daniel está interligado com o livro de Apocalipse, amém? Porque o anticristo, ele também fará profanação no terceiro templo, amém? Então, o povo judeu irá construir um terceiro templo e nesse templo o anticristo se assentará e ele também fará profanação ali no templo. E é ali quando os olhos do povo judeu irá se abrir, amém? Glória a Deus! Então, é importante entendermos que existem maneiras diferentes de interpretar o livro de Daniel, tá? Por exemplo, alguns teólogos liberais interpretam que o livro de Daniel foi escrito durante o período de Antíoco Epifânio. Portanto, o autor de Daniel não teria vivido na Babilônia e teria sido uma testemunha ocular. Porém, o próprio Jesus disse que Daniel disse isso. E não que alguém disse isso em nome de Daniel, amém? Então, se referindo exatamente a Daniel. Outra interpretação, né, diz que algo que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, né? Então, outros fazem essa interpretação do que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo com a destruição do templo, amém? E, portanto, tudo que Daniel escreveu está apontando para aquele momento. Essa interpretação, então, escatológica é chamada de preterista, né? O qual crê que o Apocalipse já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Porém, existe um absurdo nessa teoria, né? E o absurdo é o fato de que o Apocalipse nos revela que o anticristo irá marcar as pessoas, né? Fala também de uma tribulação que nunca se viu e que se dará no mundo inteiro. E mesmo que se diga que foi um pouco à frente ali de Nero, né, que é o que se acredita aqui, né, não teria sentido, não faria sentido, né, pois ele nunca marcou ninguém.
e também nunca quis ser adorado por todos. Então, dessa forma, né, os que interpretam assim, o fazem porque são incrédulos, né, quanto ao cumprimento que está tão claro nas profecias feitas por Daniel. Amém? Então, aqui, essa interpretação que acredita que aconteceu na época de Nero, que Nero seria o anticristo, é meio que uma teoria meio que absurda, né? Para aqueles que são incrédulos, para aqueles que realmente não acreditam. Amém? Que as profecias feitas por Daniel ainda irão se concretizar, assim como está revelado no livro de Apocalipse. Então, outra maneira também de se interpretar é que Daniel, ele aponta para o fim dos tempos, né? E essa é a forma que eu particularmente também acredito, tá? No livro de Daniel, temos então a profecia das 70 semanas, a qual Daniel recebeu então do anjo Gabriel, depois de 21 dias de jejum em que ele orou, e após uma guerra entre Gabriel, que foi auxiliado por Miguel, ali numa luta, né, que houve ali com o principado da Pérsia. Então, essa passagem é extraordinária, amém? Aonde ali Daniel estava em oração e em jejum, e no primeiro dia que Daniel orou, quando o anjo Gabriel ele vem, ele fala para Daniel que no primeiro dia em que Daniel clamou, né, e elevou a Deus essa oração chegou até o céu, chegou até o trono de Deus, que é o terceiro céu, amém? Então, nós temos descritos na Bíblia o primeiro céu e o terceiro céu. Então, podemos conjecturar que existe o segundo céu. O primeiro céu é o céu que nós vemos, onde tem os pássaros, onde vemos os aviões, onde tem o sol, os luminares solares, né? O terceiro céu é relatado por Paulo, onde Paulo diz que ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, até o terceiro céu. E aqui, então, a oração de Daniel chegou até o terceiro céu, mas o que aconteceu? Quando o anjo Gabriel voltava com a resposta da oração, ele foi ali interpelado, ele foi ali parado pelo principado da Pérsia. Tá? Então, o principado da Pérsia são demônios ali de alta patente, são príncipes, né, das trevas. E ali, então, esse principado barrou Gabriel e não deixou ele vir para trazer a mensagem até Daniel. Então, Gabriel começou a guerrear e chamou o arcanjo Miguel para poder ajudá-lo nessa batalha. Então, foi uma batalha que aconteceu ali no segundo céu, que é onde está revelado lá em Efésios, né? Que é onde os principados e potestades, eles habitam, né, nos lugares celestiais. Então, é esse segundo céu onde ocorre essa batalha espiritual. Por isso que muitas vezes a nossa oração parece que ela não sobe. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual tentando impedir ali no segundo céu que a tua oração chegue até Deus. Ou muitas vezes ela chega, mas às vezes é impedida ali de chegar até você por conta dessa batalha espiritual. Amém? E foi isso que aconteceu. Então, o arcanjo Gabriel veio e guerreou contra esse principado, porque era um principado de alta patente que estava acima, né, ali da patente de Gabriel. Então, Gabriel chamou o arcanjo Miguel e houve essa batalha para que depois Gabriel fosse liberado para entregar a mensagem. Então, para nós sabemos que existe, né, uma autoridade territorial. Tá? Aqui, nessa passagem, a gente se revela, né, no livro de Daniel, que existe uma autoridade territorial, né? Principados das trevas mesmo, que agem em cada território, em cada local. No caso aqui era o principado da Pérsia. Amém? Então, nessa profecia é revelado a Daniel o que aconteceria no futuro da humanidade. Não só de Israel, mas por todo o mundo. Então, quando o anjo Gabriel ele veio, ele trouxe essa revelação, essa profecia para Daniel. Então, as profecias então do livro de Daniel falam do tempo, né, que Daniel mesmo viveu, pois falam de uma sucessão de reinos da época babilônica, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas também fala do futuro, pois fala de um reino que se levantará no final dos tempos, Império Romano restaurado. Então, após entregar a profecia, né, o anjo Gabriel entregou a Daniel. Então, o anjo ele pede a Daniel que cele as palavras, né, do livro, porque aquela profecia não seria para aquele tempo, mas para o tempo do fim. Amém? Então, olha que extraordinário, né? Daniel ali, ele permaneceu 21 dias em oração e em jejum. E olha a revelação extraordinária que ele recebeu de coisas que não era só para o tempo presente que ele estava vivendo, mas coisas que eram para o futuro, né? Coisas que ainda não aconteceram nos dias de hoje, mas que irão acontecer.
Então olha que extraordinário, como é importante a gente persistir na oração e no jejum e não desanimar, amém? Porque aqui, se Daniel tivesse desistido, desanimado de orar, né, com certeza ele não ia obter a resposta, né? Ele não ia ter esse encontro que ele teve com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ele trouxe aqui algo extraordinário aqui. Tanto que o anjo Gabriel pede para que ele selasse aquele livro, porque aquela revelação não era para aqueles dias, não era para aquele tempo, mas sim para os tempos do fim. Amém? Então a profecia diz que no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Ou seja, o anjo Gabriel disse que quando chegar a hora e esse selo for quebrado e a revelação então ela ficará aberta. Será um tempo então em que as pessoas serão muito velozes, correrão de um lado para o outro e será um tempo em que o saber se multiplicará. Este é o tempo que estamos vivendo hoje, amém? Pois atravessamos os oceanos em horas, né? Cada vez mais, cada geração sabe infinitamente mais do que as gerações passadas, então adquirimos mais conhecimento, né? Por exemplo, vamos citar, na época de Bill Clinton como presidente, o computador da época era o mais potente do mundo, né? Mas se comparar com o celular que nós temos hoje, né, nas nossas mãos, portanto, podemos ver que houve ali, né, uma aceleração, né, a velocidade do processo de dados, houve aí uma aceleração realmente, né, do conhecimento, tanto da comunicação, do transporte, tudo tem aumentado exponencialmente, né? A saber, então, tudo passa a se multiplicar. Os homens, eles vivem em grande velocidade, né? Então tudo é muito corrido. E o tempo em que as coisas acontecem também parece que é tudo muito rápido, né? As 24 horas que nós vivemos durante o dia parece que são muito poucas, amém? Então, a autoria e a data do livro de Daniel. A autoria do livro, então, pertence realmente a Daniel, não há dúvida alguma sobre isso, né? Pois o próprio Jesus atribuiu, então, as profecias de Daniel ao próprio Daniel. Por exemplo, Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, é citado por Jesus. Lá em Mateus 24 também, do versículo 15 ao versículo 22. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, pois por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Glória a Deus, que revelação extraordinária. Então, claramente, Jesus está falando desse período de tribulação, né? A metade da tribulação, quando o anticristo irá romper, então, a aliança com Israel, né? E começará, então, a perseguição ao povo judeu. E nessa passagem, né, que refere-se aos judeus, e não à Igreja de Cristo, tá? Pois todos os detalhes aqui falados são detalhes relacionados à vida dos judeus, tá? Então entenda-se aqui, como eu passei no estudo, né, do último vídeo em Apocalipse, que a igreja ela só é relatada até o capítulo 4 de Apocalipse, depois a igreja não é mais relatada. Então subentende-se que a igreja já foi arrebatada. Então aqui é uma passagem que se refere ao povo judeu, amém? Porque o povo judeu também será salvo. Mas então essa passagem aqui está se referindo à perseguição do povo judeu. Então, do anticristo perseguindo o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Então, tanto o abominável da desolação, que aponta para o momento em que o anticristo vai assentar, né, arrogar para si o status de divindade e fará então o sacrifício profano no terceiro templo de Israel, né, e que trará ódio, né, contra os judeus. Então ele vai ali trazer o rompimento da aliança, né, entre ele, o anticristo, e o povo judeu.
E ali então se dará a grande perseguição do anticristo aos judeus. Então, inicialmente, entende-se pela palavra que o povo judeu irá aceitar o anticristo, né? Só que quando o anticristo ele profanar o templo do Senhor, ali o terceiro templo, e tentar se assentar no Santo dos Santos, dizendo que ele é o próprio Deus, então ali o povo judeu irá, né, acordar, irá se revoltar. Então ali o anticristo inicia a sua perseguição ao povo judeu. E Jesus então ele falou, né, sobre essa tribulação, citando Daniel. Ele disse ao povo de Israel que está, né, ali na região da Judéia, que no momento em que vissem o abominável da desolação, que é o anticristo, inicia-se então a tribulação daqueles dias. Quem estivesse no alpendre ou alguma casa ali, se referindo ali às casas judaicas da época, né, que não deveriam entrar na casa, mas fugir. Por quê? Porque aqui ele está se referindo a quem estivesse ali na parte alta da casa, porque assim eram as casas judaicas, né? A casa ela era embaixo e em cima tinha um espaço que era aberto ali, onde as pessoas eram um local mais fresco durante a noite, aonde ali até a colheita eles acabavam ali utilizando aquele espaço, né? Então aqui está se referindo, quem estivesse no andar de cima não descesse para o andar de baixo, mas que fugisse. Então Jesus aqui também ele diz que para que orassem, para que a fuga da perseguição não acontecesse no inverno ou no sábado, né? Pois no inverno, por quê? Porque chove muito nessa região e seria difícil fugir debaixo de torrentes de chuva ou no sábado, o sabate. Então, pois, todo mundo, né, que estará em casa descansando e, portanto, estarão despreparadas e serão pegas pelo anticristo. Então, todos os detalhes, né, que Jesus está falando diz respeito a coisas importantes para os judeus, né, e não para os gentios, né? Então, subentende-se que quem são os gentios? É o povo não judeu, né? Então, todo o povo estrangeiro de outras nações, povos pagãos também, né, pagãos, eram chamados de gentios. Então, todo aquele que não era judeu era chamado de gentio. Por isso, então, né, o alvo do anticristo, então, neste momento da grande tribulação, será o povo judeu. Então, durante a grande tribulação, muitos judeus eles irão se converter, né, por meio da pregação das duas testemunhas. Mais precisamente, os 144 mil judeus se converterão. E muitos serão mortos, mas muitos serão preservados, né? E essa passagem está lá no livro de Apocalipse, amém? Então é poderoso esse livro que revela aqui, né, que traz a revelação do livro de Apocalipse. Portanto, então, ainda que alguns estudiosos liberais não acreditem que Daniel é o autor, né? Não tem como não se revelar, né? Não se ter certeza que realmente Daniel é o autor. Dá para se ter plena certeza de que Daniel é o autor desse livro. Esses teólogos, então, liberais, colocam a data do livro depois do ano 160 a.C., né? Pessoas que viram, né, a invasão de Antíoco Epifânio, retirando os aspectos proféticos do livro, porém, né, Daniel ele profetizou na Babilônia e provavelmente ele completou o livro depois que a Babilônia foi capturada por Ciro, lá no ano 539 a.C. Daniel viveu, então, os 70 anos do exílio na Babilônia e nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou para a terra de Israel. Amém? Glória a Deus. Então, o esboço do livro de Daniel. O livro começa com a vida de Daniel na corte da Babilônia, no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 49. Aqui vemos, então, os jovens judeus sendo treinados por Aríoque, eunuco-chefe, o eunuco-chefe ali da Babilônia, para conhecer a língua e os hábitos, lá no capítulo 2, versos do 15 a 22. Vemos, então, o momento em que Daniel e os outros jovens tinham de comer as iguarias da Babilônia, mas Daniel, não querendo se contaminar, pede para viver, então, de outra maneira, sem ter que comer das carnes e das iguarias, né? Então, eles começam a ter uma dieta à base de frutas e não de carnes sacrificada aos ídolos. E aqui eles experimentaram o poder de Deus, né? E o próprio Aríoque percebe que eles eram diferentes, amém? E disse a Aríoque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Aríoque explica o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu
sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus! Então aqui esse texto ele vai falar sobre o sonho que Nabucodonosor teve, né? E nesse sonho o rei Nabucodonosor ele viu uma estátua. E essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, né? Ombros de prata, ventre de bronze, as pernas eram de ferro e os pés com 10 dedos de ferro misturado com barro. Porém, nenhum sábio da Babilônia conseguiu interpretar esse sonho, apenas Daniel. Então, o rei, ele ele ordenou que os sábios revelassem o sonho que ele teve. E quem não revelasse seria morto. Então, ali, Aríoque foi, né, sabendo que Daniel, ali, a fé de Daniel e o Deus de Daniel, pelo testemunho de Daniel e dos seus amigos, então, ele conversa com Daniel, e Daniel ali ora ao Senhor. Então nessa passagem nós vemos Daniel ali orando, né, e bendizendo o nome do Senhor, que a sabedoria vinha do próprio Deus. Então ali Daniel, ele revela o sonho, né, ao rei. Então Daniel diz ao rei que Deus havia lhe mostrado o sonho e o seu significado. A cabeça de ouro então era a Babilônia, e depois do seu reinado viria outro reinado, o reinado dos Medo-Persas, que era os ombros, e que seria inferior à Babilônia. Depois dos persas viria a Grécia, que era o ventre. Quanto ao quarto reino, é o reino de Roma. E os persas são o último reino humano, o qual será uma mistura com ferro e barro. Porém, ao final, Daniel vê uma pequena pedra que bate no pé da estátua. E essa pedra é o reino eterno, né? E esse reino que viria para destruir todos os outros reinos, os quais passariam a este reino, né? O qual duraria para todo sempre. Então aqui Daniel tem a revelação que o reino de Deus, né, seria o reino que viria ali com uma pequena pedra, iria destruir todos aqueles reinados, o qual duraria para todo sempre, porque o reino de Deus é um reino eterno. Amém? Glória a Deus! Então, ao interpretar o sonho, Nabucodonosor fez de Daniel o chefe de todos os outros sábios. E Daniel tornou-se o primeiro-ministro, então, do reino. Glória a Deus. Daniel ficou, então, na corte da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, né? Do reinado de Nabonido e de Belsazar. Depois disso, vieram os Medo-Persas com o persa Ciro, né? Que destruiu a Babilônia, deixando então Dario, o Medo, como o governante da Babilônia. Depois o livro fala dos eventos importantes da Babilônia, no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 6, verso 28. Então temos diversos eventos importantes, como a estátua de Nabucodonosor, a fornalha ardente, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, por negar-se a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. E quando eles são lançados na fornalha, então Jesus aparece como o quarto homem na fornalha. Glória a Deus! Temos também, então, a visão de Nabucodonosor e sua loucura durante 7 anos, pois, envaidecido de seu reino e conquistas, ele tem um sonho e tem a visão de uma grande árvore, onde os animais do céu se abrigavam nela. Porém, esta é cortada por um machado e se torna um toco amarrado em uma corrente. Então, depois disso, acordado de seu sonho, Nabucodonosor passa 7 anos vivendo como um louco, como um animal, né, comendo grama, e ninguém podia recobrar o seu juízo. Ao fim de 7 anos, ele volta a recobrar a sua santidade. Então, aqui foi uma punição de Deus contra o rei Nabucodonosor. E a partir deste momento, então, quando ele volta a recobrar a sua sanidade, né, vemos então a conversão de Nabucodonosor, o que declara que não há outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Amém? Glória a Deus! Depois, então, temos a visão da mão que escreve na parede durante um grande baile, né, que aconteceu no reinado de Belsazar, onde após uma semana celebrando juntamente com seus nobres, usando os utensílios do templo para suas bebedeiras e orgias, profanando os utensílios, né, uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim.
Pesado foste na balança e foste achado em falta, né? Então foi a própria mão de Deus que escreveu ali. E no momento em que Daniel interpretava a inscrição, Ciro invadiu a Babilônia e derrubou a cidade em uma noite. Amém? Glória a Deus. Depois disso, então, Daniel mostrou para Ciro que ele havia sido profetizado por Isaías, olha que extraordinário, como aquele que iria libertar o povo de Israel das mãos dos babilônios, e que levou-lhe a assinar um decreto que deu liberdade ao povo de Israel voltar para a sua terra natal. Amém? Glória a Deus. Então, nessa mesma sessão, vemos também Daniel na cova dos leões, evento em que ocorreu no fim de sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, Deus é um Deus extraordinário, né? Ele manda nos reis da terra, né? Como a Bíblia diz, o coração dos reis está na mão do Senhor e ele inclina-os para onde ele quiser. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, então, temos as visões dos impérios mundiais, no capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 27. Aqui é uma repetição dos 4 reinos que vimos na estátua de Nabucodonosor, que são os babilônios, os medo-persas, os gregos, os romanos. Em quinto lugar, a reconstrução do Império Romano, o Império do Anticristo. Em quarto lugar, temos a oração de Daniel e a visão das 70 semanas, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 27. Daniel, então, orando durante os 21 dias em jejum, né? Pois já havia chegado o final dos 70 anos do cativeiro e Daniel sabia que as profecias apontavam para o período do exílio, que duraria 70 anos. Depois dos 21 dias, então, de oração, o anjo Gabriel chega e diz a Daniel que quando Daniel havia começado a orar, ele, Gabriel, já havia saído com a resposta. Mas o principado da Pérsia lhe resistiu. Então Miguel foi ajudar Gabriel contra o príncipe da Pérsia. E por isso, apenas 21 dias depois, ele chegou com a resposta da oração para Daniel. Então, através da oração de Daniel, né, Gabriel foi empoderado para chegar até Daniel. E quando chegou, então, ele revelou, né, o que iria acontecer na história da humanidade a Daniel. Depois, então, nós temos as visões de Daniel sobre o futuro, no capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 13. Daniel, então, termina dizendo que é para selar o livro, pois as pessoas não entenderiam, né, nada naquele momento. Mas hoje, então, nós podemos entender, né? Na realidade, Gabriel aqui, né, Daniel termina o livro dizendo que seria selado conforme a orientação do anjo Gabriel, né, porque as pessoas naquele tempo não iriam entender. Mas hoje nós podemos entender perfeitamente, né, essa profecia que fala sobre os dias que estamos vivendo. Pois o tempo do fim, então, é marcado pelo aumento da velocidade e pelo aumento do saber, aumento do conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Então, onde está Cristo no livro de Daniel? Cristo é o ancião de dias, no capítulo 7, versículo 13. Pois ele, Cristo, é aquele que existe desde a eternidade. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? E finaliza, e diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, aleluia, que extraordinário, né? Aqui o profeta Daniel, né, teve revelações extraordinárias assim, pelo anjo Gabriel, mas aqui também ele teve revelação do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então, esse livro é um livro extraordinário, que eu incentivo vocês a realmente estudarem com profundidade, né? Mergulhe nas escrituras, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Como diz na palavra, ela é viva e mais eficaz que uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre o espírito e a alma. Amém? A palavra de Deus, ela traz vida aos nossos corações. E nós necessitamos desse maná, né? Da palavra de Deus, que é o quê? O verbo que é Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha sido grandemente abençoado com esse estudo. Hoje acabamos nos prolongando, porque o livro de Daniel
Ele é um livro mais longo, mas que traz muita profundidade, então tinha muita informação para trazer, amém? E que Deus aí abençoe grandemente a sua vida, que você seja incentivado a cada dia mais e mais se aprofundar na palavra, porque a palavra ela nos alimenta, a palavra ela nos traz conhecimento, discernimento espiritual. Através do conhecimento da palavra, nós temos discernimento espiritual, amém? E nós possamos a ter um relacionamento maior com o Senhor Jesus. Além da oração, né? A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Amém? Glória a Deus. Que você tenha um dia grandemente abençoado e até o nosso próximo vídeo.